Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este episódio do nosso podcast jurídico. Meu nome é Samuel e hoje o tema é um assunto que interessa a muita gente, o Juizado Especial Cível. Para bater esse papo com a gente, eu tenho o prazer de receber o advogado Luiz Felipe Moraes, que atua nas áreas civil e trabalhista e tem bastante experiência prática com o tema. Luiz, primeiro, muito obrigado por participar com a gente. Para começar, conta um pouquinho. Qual é a função principal do Juizado Especial Cível a partir da sua experiência como advogado? Bom, me chamo Luiz Felipe Moraes, sou advogado civil e trabalhista, e para mim, o juizado especial civil, ele serve para dar uma vazão para aqueles processos de menor complexidade, simplificando o acesso à justiça nesses termos, muito pelo que leciona a própria 9.099 com relação ao limite, né, de até 40 salários mínimos, quanto a ausência de obrigação de representação por um advogado nas causas até 20 salários mínimos. E também pela questão de produção de prova complexa que não é possível no juizado especial. Então, ele acaba servindo como um mecanismo de vazão para esses processos mais simples. Legal, dá para ver que o Juizado Especial Cível realmente tem esse papel importante de facilitar o acesso à justiça, principalmente para as causas mais simples, né? Mas eu queria saber o seguinte, na prática, você acha que ele cumpre bem esse objetivo de simplificar e agilizar o acesso à justiça? Porque a proposta é justamente essa, né? Mas nem sempre o que está na lei acontece da mesma forma do dia a dia. Bom, muito por conta da ausência de produção de prova complexa e pelo próprio rito do juizado especial, ele acaba conferindo sim essa agilidade, até simplificando o processo, até porque a parte não precisa estar necessariamente representada por um advogado, pode dar entrada pela própria termação, mas esse objetivo não necessariamente é cumprido na sua totalidade, muito pelo processo que envolve uma certa burocracia, como todo processo civil. É verdade, a gente percebe que ainda há uma certa burocracia, mesmo em algo que deveria ser mais simples, né? E um dos momentos mais esperados no processo, né, do Juizado Especial Cível é a audiência de conciliação, que teoricamente serve para tentar um acordo antes da decisão final, né? Agiliza um pouco. Como é que isso funciona na prática, Luiz? E você acha que os conciliadores estão bem preparados para conduzir essas audiências? Bom, com relação à prática, minha experiência com o juizado especial civil se concentra principalmente durante a minha graduação, enquanto eu ainda era estagiário do Tribunal de Justiça, mais especificamente no juizado especial civil da comarca de Viçosa e de Ponte Nova. E assim, eu entendo que, na prática, as audiências de conciliação se tornaram mais como uma etapa de menor importância nos processos, até porque, pela simplificação, ainda que haja uma grande possibilidade das partes entrarem em composição, ainda representa uma parcela muito pequena das audiências que, ao menos, eu acompanhei. Então, em muitos dos casos, principalmente em empresas maiores, na prática essa audiência não serve para que as partes entrem em conciliação, mas sim para cumprir um rito processual. Além disso, com relação aos conciliadores, eu entendo sim que eles estão bem preparados para conduzirem essas audiências, até por conta da simplicidade e da celeridade dessas. É interessante você falar sobre isso, porque nos últimos anos o formato dessas audiências mudou muito, né? Hoje a gente vê muitas delas acontecendo mais na forma virtual. E o que trouxe uma dinâmica nova, né, para o trabalho dos advogados e das partes. Na sua visão, existem diferenças significativas entre as audiências presenciais e as virtuais? E em qual desses modelos você considera mais eficiente? Bom, tratando de eficiência, com toda certeza os virtuais são muito mais eficientes, até porque as partes não precisam se deslocar, conseguem entrar na chamada de vídeo a partir de qualquer local, e isso contribui bastante para a eficiência. Existem sim, claro, diferenças significativas entre uma conciliação presencial e virtual,
mas eu entendo que, a considerar até mesmo pelo tema do próprio processo, é muito mais interessante que essas audiências sejam conduzidas de forma totalmente virtual. Pois é, a praticidade das audiências virtuais é algo que veio para ficar, né? Mas falando um pouco mais sobre o papel do juizado especial, ele também tem outros benefícios quando a gente compara com a justiça comum. Na sua opinião, quais são os principais benefícios que o juizado especial civil oferece ao cidadão? Bom, eu acho que o principal benefício, com toda certeza, é a dispensa de advogado nas causas de até 20 salários mínimos. Ainda que seja completamente indicado que a parte seja representada sim por um advogado, até nessas causas de um menor custo e um menor valor da causa, na verdade, eu entendo que essa possibilidade facilita muito o acesso à justiça. Então, eu colocaria como o principal benefício. É, você tocou num ponto importante, o acesso à justiça, né? E algo que facilita muito esse acesso é justamente a gratuidade, que é uma das marcas do juizado especial. Como você percebe o impacto dessa gratuidade, especialmente para as pessoas em situação de vulnerabilidade? Isso realmente faz a diferença na prática? Bom, a gente sabe que, no geral, a população ela tem um certo receio ainda de ajuizar ações e, com toda certeza, a, o pagamento de custas é uma coisa que limita ainda mais esse acesso à justiça. Então, a gratuidade de justiça, principalmente no juizado especial civil, ela facilita esse acesso e quebra essa primeira barreira do acesso ao judiciário. Sem dúvida, a possibilidade de entrar com a ação sem custo inicial ajuda muita gente. Mas claro, o sistema também enfrenta desafios, né? Na sua experiência, quais são os maiores desafios enfrentados pelo juizado especial civil hoje, para quem atua diretamente nos processos? Bom, como advogado, eu entendo que o maior desafio do juizado especial é fixar entendimentos a respeito de casos específicos. Infelizmente, a gente sabe que, no geral, existem entendimentos muito variados a respeito de um mesmo caso concreto em diferentes varas e em diferentes turmas recursais. Então, isso eu entendo como sendo um dos maiores desafios de se lidar com o juizado especial civil. É, e um desses desafios que a gente ouve muito falar é sobre a recarga de processos, né? Parece que, mesmo sendo uma via mais rápida, o juizado especial civil acabou ficando tão cheio quanto a justiça comum. Você concorda com isso? Existe mesmo essa sobrecarga? E como é que ela impacta o trabalho dos advogados e o tempo de resposta para o cidadão? Bom, com toda certeza, atualmente existe sim uma sobrecarga de processos, até porque o judiciário não estava e não está preparado para receber o volume de processos que são ajuizados atualmente, e isso prejudica muito não só o trabalho dos advogados, como a própria percepção de justiça dos cidadãos, porque o processo se torna muito moroso, ainda que por uma via que se configura como especial e que deveria e que preza pela celeridade. Então, acaba que se perde esse princípio que é uma das bases do próprio juizado especial civil. Então, eu sinto que existe sim essa sobrecarga que prejudica bastante os princípios basilares do juizado especial. Pois é, e nesse cenário, com o aumento do número de processos e a tecnologia avançando, o futuro parece apontar cada vez mais para o digital, né? Você acha que o futuro do juizado especial civil é mesmo totalmente digital? E quais cuidados que precisam ser tomados para garantir que essa modernização não acabe prejudicando o acesso à justiça? Bom, de início, eu entendo que a própria advocacia, no geral, caminha cada vez mais para o digital, assim como todos os outros setores da vida comum, e isso não seria diferente para o judiciário. Então, o Poder Judiciário precisa se movimentar e criar formas de atender cada vez melhor essa demanda digital. Isso envolve muitos cuidados, visto que a população, no geral, ainda tão, não tem tanta familiaridade com essas tecnologias
e precisam de um certo cuidado para garantir esse acesso. Então, é necessário que tenha todo um cuidado com essa população, principalmente mais idosa, quanto a esses processos digitais, e um cuidado por parte também dos servidores e dos juízos com relação a essas demandas que vão surgindo, buscando cada vez mais se profissionalizarem, né, na área tecnológica e buscando cada vez mais melhorar esse lado digital, oferecendo uma infraestrutura cada vez melhor. Muito bom, Luiz. A conversa foi super esclarecedora. Deu para entender melhor como o juizado especial funciona na prática, os benefícios, os desafios e também o que vem pela frente nesse processo de digitalização da justiça no geral, né? Quero te agradecer aqui, em nome de todos os integrantes do grupo, do projeto, de verdade, pela participação e pelas reflexões aqui que foram propostas. Foi um prazer te receber aqui no podcast. Valeu demais. E a você que ouviu a gente, pôde doar um pouco do seu tempo, muito obrigado pela companhia. Fique ligado aí nos próximos episódios que a gente lançar, sempre com temas relevantes no mundo jurídico e com convidados especiais. Até a próxima!